8h03 desta terça-feira, 6 de maio. Vereadores prestando contas. Hoje eu converso com o vereador Evandro Berto. Vereador, seja bem-vindo. Muito obrigado por atender o nosso convite aqui no Rádio Café. Bom dia. Olha, bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da 101 FM. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Para nós conversarmos do trabalho do Legislativo Xanxerense e, em especial, o trabalho que eu venho desenvolvendo há um bom tempo já no município de Xanxerê. Vereador, permita-me dizer que o senhor é o mais experiente na casa, tanto pela idade quanto pelo número de mandatos. O que mudou nesses 100 primeiros dias da sua nova legislatura? Olha, Guilherme, a história conta e não é tão recente assim. Eu já fui o mais jovem e hoje eu sou o mais experiente, né? Já tive vereador lá e sou o mais velho hoje também da Câmara de Vereadores de Xanxerê. E isso faz com que, no decorrer de todo esse tempo, a gente venha adquirindo um pouco mais de experiência, e é normal em tudo aquilo que a gente faz na vida. E eu sempre tive um posicionamento. Indiferente de estar na situação ou posição, eu sempre trabalhei para o município de Xanxerê e principalmente para aquelas pessoas menos favorecidas, né, que mais necessitam a ajuda do poder público. E vou continuar fazendo isso. Né? Já tive na situação na legislatura passada, trabalhei da mesma maneira que eu estou trabalhando hoje, pensando no futuro do município de Xanxerê, e continuarei fazendo assim, buscando recurso, fazendo leis, fiscalizando, né, e trabalhando para atingir aquilo que é de excelência no poder público, né? Porque nós somos prestadores, nós estamos aí para ajudar. O político ele tem que pensar, ter um alinhamento, mas pensar principalmente em desenvolver o município, dando oportunidade, né? Oportunidade em todas as áreas. O senhor tem levantado essa bandeira de ser um verdadeiro fiscalizador. Ontem, inclusive, chamou minha atenção porque teve um fato, e não é a primeira vez, né? Que o senhor questiona alguns pontos, a questão do CIS, de obras pela prefeitura que geraram talvez algum dano para a população e precisam ser revistas, ressarcidas. E parece que às vezes tem um pouco de resistência de alguns colegas em sequer aprovar uma indicação. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu tenho que respeitar, né? Nós tivemos uma renovação muito grande na Câmara atual. Ainda os vereadores mais jovens, mesmo sendo experientes, né? Tem uns que já têm um pouco de contato, já assumiram a Câmara de Vereadores. E eu vejo normal. Hoje uma indicação que não me falha a memória, uma indicação minha da semana passada ou retrasada, enfim, nas últimas sessões, acabou sendo rejeitada. A indicação, o prefeito faz se quer ou não quer. O requerimento já não. O requerimento, a lei nos permite que tem até 60 dias para o executivo, né, nos fornecer as informações. Se por acaso não vier as informações em 60 dias, automaticamente nós vamos comunicar ao Ministério Público e daí do Ministério Público virá a resposta daquilo que a gente acha adequado. Eu não vejo com estranheza isso. Aos pouquinhos as coisas vão... Ontem também teve um pequeno debate referente a uma calçada e nós vamos buscando alternativas, né? Respeitando a opinião de cada um dos vereadores, mas eu sempre falo assim, ó, quem chega na política novo tem que esperar a criança nascer. Então ainda vai mais até o final do ano aí, e a gurizada, o bom, né? Que a Câmara de Vereadores, o pessoal está trabalhando, os vereadores estão de parabéns, cada um da maneira dele. Eu continuo fiscalizando, vou continuar fazendo fiscalização. O embate é bom, o embate de ideias, com inteligência, com reflexão. Eu não posso concordar com tudo aquilo que o Executivo faz, e o Executivo não é obrigado a concordar também com aquilo que eu penso. Então, o vereador hoje é a porta de entrada dos problemas, né, do cidadão normal. Muitas vezes, não por maldade, ele vem e procura o vereador, ele bate na porta. O meu celular está à disposição e eu tenho o prazer de ajudar as pessoas. Eu gosto da política, faço política porque eu quero fazer, né? E gosto, senão não estaria aqui nesse período longo. Vereador, o senhor tem se posicionado como vereador de oposição. Porém, agora, em nível nacional, houve uma junção, entre aspas, vou falar de maneira mais crua para que a população entenda, entre o Partido Progressistas e União Brasil. E aqui em Xanxerê a gente vive dois polos. União Brasil é a situação e o PP até então era oposição. Inclusive lançou candidato contra a atual administração. Como é que fica essa história toda? Tranquilo, Guilherme. Assim, hoje o União Progressista nasceu gigante, né? Aqui no estado de Santa Catarina nós ficamos com 64
prefeitos, né? 6 deputados estaduais, 1 deputado federal, 1 senador e mais de 600 vereadores. Então veja o tamanho que nasce essa federação. A nível de Brasil, a grande maioria, eu não posso colocar aqui 100%, nós somos de direita, nós vemos lá da Arena 1, Arena 2, PDS, né, PP, tem a mesma visão. Os 2 presidentes, tanto do União Brasil Nacional quanto do Partido Progressista, eles têm o mesmo alinhamento, né, que é um projeto diferente, que é o projeto de direita, é aquilo que faz bem para o Brasil. E aqui em Xanxerê eu não vejo problema nenhum, no Estado também não. Aqui no Estado também tem algumas, pessoal do União Brasil que tem um alinhamento, né, com o João Rodrigues, né, que colocou o nome à disposição para concorrer a governador. O meu partido hoje, os progressistas, ele está no governo do Estado, ele faz parte da base do governo estadual. Nós temos uma Secretaria de Indústria e Comércio com o Silvio Drevig, então nós temos que respeitar. E a política é assim, né, indiferente. Nós colocamos um candidato em apreciação pela população de Xanxerê, o Partido Progressista, teve a coragem, e aqui eu quero dizer que tem que ter coragem. A política de um partido só, ela se torna inútil, e nós tivemos a coragem de colocar à disposição. A urna mostrou ao contrário, deu a vitória para o atual prefeito na reeleição, e nós temos que acatar e pensar no crescimento. E eu e o Caleb, a gente não sentou ainda para conversar, nós estamos esperando algumas definições a nível de Estado, mas eu e o Caleb somos de direita aqui no município de Xanxerê, indiferente se está ou não está na situação, nós formamos um grupo, né, de pessoas com o mesmo objetivo. Eu vou repetir a pergunta porque ontem, inclusive, o senhor fez uma série de agradecimentos à administração, né, de demandas atendidas e tudo mais. Evandro Berto, continua sendo oposição? Não sei se essa palavra cabe à minha pessoa, Guilherme. Na legislatura passada eu fui líder do governo, fui secretário de Indústria, Comércio e Turismo do Oscar Martarelli do Biazus, né, encaminhei várias situações, dei um retorno para o município na legislatura passada de mais de 11 milhões. Já comecei essa legislatura praticamente com 4, 5 milhões, né, de emendas parlamentares. E eu muitas vezes era indagado na legislatura passada, mesmo sendo líder do prefeito, né? Tu está na situação, você está na oposição. Eu, inclusive, fiz essa pergunta algumas vezes. Em que situação você está? E eu aqui vou continuar defendendo a minha bandeira, da bandeira do povo, a população de Xanxerê. Eu falo em algumas situações que a gente diverge do prefeito, né, tanto quando eu estava na secretaria e agora, isso eu vou continuar fazendo. Eu vou trabalhar. A eleição passou, Guilherme. A eleição passou. Então, hoje é um partido só, né? Mas é fácil você vir aqui no microfone e falar esse tipo de coisa. Não é tão fácil assim. Eu discordo com algumas atitudes, que nem eu falei agora na entrevista, né? Respeito as opiniões, respeito alguns secretários, e vou continuar respeitando as opiniões dos vereadores também. Mas o que tem que acontecer? A evolução dos tempos, né? Nós precisamos, eu falo aqui do trânsito da cidade. Está na hora de mexer, né? Eu tenho uma visão diferente do prefeito. Eu quero reabrir 24 horas. Ele vai fazer um atendimento estendido até às 11h30, meia-noite. Então tem várias coisas aqui. O Distrito Industrial, quando eu estava lá de secretário, né? Já poderia foi aberto 4, 5 vezes a licitação, e de 40 e poucos terrenos foi vendido 9 ou 10, enfim. A rodoviária. Então nós temos a construção da Câmara de Vereadores. Então nem tudo, né, que está posto que a gente tem que concordar. Eu posso até errar de aceitar ou não, mas eu vou ter sempre posicionamento e defendendo principalmente o município de Xanxerê. Vereador, eu tenho feito uma pergunta a todos os que sentam nessa cadeira e não vou deixar de fazê-lo, mesmo o senhor sendo vereador de oposição, ou o vereador que faça alguns questionamentos mais firmes à atual administração, já que o senhor preferiu não usar esse termo oposicionista. Mesmo parecendo remoto, se hoje Oscar Biazus lhe fizesse um convite para voltar aí a um cargo no executivo como secretário, voltaria? Olha, Guilherme, agora mudou um pouco a situação, né? Não é porque eu estou aqui na frente do microfone que eu sou presidente de um partido. Nós tivemos um embate na eleição passada, perdemos a eleição. A eleição faz parte do jogo. Historicamente, eu já perdi a eleição
por 5.290 votos na época do seu Duílio. Depois ganhamos a eleição, infelizmente, o Hélio da Silva Vinck faleceu já, né, em memória, por 117 votos. Acabamos depois ganhando uma eleição do Biasus por 24 votos. Né, e agora a gente não teve entre 24 mil votos, 23 mil votos. Então o meu posicionamento assim, se vier o convite, a gente vai analisar. Nós estamos maduros o suficiente para analisar um convite de estar ou não da administração. Eu não posso defender ir ou não ir sozinho. Primeiro que não tivemos convite. Segundo, a gente não sabe se eles querem nós lá na prefeitura. Né? E terceiro, se for feito o convite, né, oficial, nós vamos sentar com o partido, vamos ver as nossas lideranças, né, e vamos compor ou não. No governo do estado, PL e PP estão juntos. No governo federal, 90% das votações, PL e o Partido Progressista estão juntos. Então aqui em Xanxerê, por que não? Já estivemos juntos, né, por causa de uma eleição que vai fazer um rompimento pro resto da vida, né? Eu tenho uma última pergunta, vereador. O senhor sempre foi muito ferrenho ao defender que a Câmara de Vereadores tenha uma estrutura melhor. Foi assim na votação para o aumento do número de vereadores, foi assim no posicionamento por a questão dos assessores, foi assim no posicionamento para ampliar a estrutura da casa. E agora a gente percebe que com a vinda dos novos assessores, eu gostaria de perguntar para o senhor, melhorou o clima, melhorou a legislatura, as coisas estão mais próximas daquilo que o senhor pensa ser o ideal dentro da Casa do Povo, nessa questão estrutural? Ainda não. Tem que melhorar mais para ficar bom. E digo por quê. E eu sempre vou defender. Nós somos 3 poderes, né? Judiciário, Legislativo e Executivo. Comparado por lei, mas estamos separados e harmonicamente correto, cada um dentro da sua opinião. Enquanto eu estiver, né, ou dentro da Câmara de Vereadores, ou fora, ou em qualquer outro poder, certo? Eu vou defender o fortalecimento dos poderes, indiferente de qual for, do Judiciário, do Executivo e do Legislativo. Sempre vou defender o fortalecimento. Por quê? Porque você tem como prestar algo melhor a mais para a população. Talvez a população ela enxergue de outra maneira. De outra maneira. Enxergue o custo, não o benefício. Benefício tem. E é aquilo que eu falo. Quando contrata um funcionário numa empresa, se ele não trabalhar direito, troca. Só que na política tem que esperar 4 anos para trocar, né? Mas assim, fortalecer, crescer, estrutura, né, para o vereador poder trabalhar, para os assessores poderem trabalhar melhor, para atender a população, né? Melhorou bastante. Por quê? Xanxerê deve ter hoje quase 60 mil habitantes. Então nós precisamos estar mais... Falei da janela, a porta aberta da população é o vereador. E é desumano. Né? Tem gente que precisaria vir para o poder público para ver o quanto se trabalha. Tanto no Executivo, no Judiciário e também na Câmara de Vereadores. As pautas que tem do dia a dia são gigantescas. Certo? Então nós precisamos sim fortalecer, né, o poder, crescer harmonicamente os 3 poderes, cada um, né, trabalhando dentro daquilo que é a premissa de cada poder, o Legislativo legislando, o Executivo executando e o Judiciário, né, julgando. Às vezes a nível nacional aí tem uma mistura aí que parece que o Judiciário ele acaba fazendo, executa e legisla a todo momento. Isso não faz bem. Certo. Vereador, muito obrigado por atender o nosso convite, por conversar com a população e por falar um pouquinho sobre esses 100 dias. A gente já destacou algumas emendas, inclusive, que o senhor trouxe aí. Foi um dos poucos vereadores que fez viagem, mas que automaticamente trouxe recurso para o município, né? Olha, Guilherme, eu devo ir a Brasília. A gente está pensando em Brasília até o final do mês ou até o início do mês que vem. Eu vou continuar buscando recursos para Xanxerê. Indiferente se o governo federal for oposição, que eu não tenho nem contato com eles, mas está no poder hoje, nós precisamos ter a capacidade de buscar recursos, né? Já estive na capital estadual, Florianópolis, conseguimos algumas coisas, mas ainda é pouco. Enquanto eu estiver, nós vamos buscar recurso. Isso, muitos vereadores que não é o papel do vereador. Claro que é. Né? Claro que é, de buscar recurso para o município. Se você tem oportunidade de, principalmente emenda impositiva, certo? Olha, um vereador que teve atuação que tanto eu quanto outros colegas, né, na legislatura passada, que no meu caso, na história de Xanxerê, o vereador que mais conseguiu recursos
né? Numa legislatura, mais de 11 milhões fui eu. Teve outras bancadas que conseguiram 8, 9. Isso faz com que o custo de um vereador se torne baixo. Então nós vamos continuar lutando, vou defender a população mais carente, na habitação, né, na saúde, em tudo aquilo que for precisar. E principalmente, né, eu como produtor rural, né, levar mais qualidade de vida para o homem do campo, para nós que produzimos para o Brasil se alimentar e crescer. Certo, obrigado, vereador. Eu que agradeço, obrigado a 101 FM, estou à disposição a hora que vocês precisarem. Evandro Berto conversando com a gente sobre os seus 100 dias de mandato aqui na nossa programação. Marafim Imóveis, Noratec, junto com a gente também Cressol, Soncar, os meus amigos da Manfer Máquinas e Ferramentas. Acesse o site manferferramentas.com. A nossa conquista é a sua satisfação. Uma loja moderna, melhor